Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste momento em que nós queremos meditar nas palavras ditas por Josué. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Junto com as palavras do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 16. Remir o tempo, ou, como está nas nossas traduções, aproveitem bem todas as oportunidades. Bem, se nós formos pensar que Josué disse para o povo: eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor, a pergunta que eu devo responder é: qual Senhor? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Qual Senhor? Se nós olharmos para o texto bíblico, Josué 24, 14 a 18, nós vemos que a resposta foi dada: olha, os nossos antepassados, ou seja, aqui ele está relembrando de Abraão. Quem era Abraão? Abraão é o exemplo de fé na Bíblia, mas Abraão, descendente de Sem, tinha conhecimento do Deus verdadeiro, mas vivia no meio de uma família idólatra. E no meio dessa família idólatra, Deus chama Abraão. Abraão ouve a voz de Deus, segue o GPS de Deus e caminha até o lugar aonde Deus lhe mostra. Qual é o Senhor? Josué, ele estava fazendo um convite ao povo de Deus: servir o Senhor. Qual Senhor? O Senhor que havia escolhido aquele povo. Não era qualquer Senhor, era o Senhor que os havia escolhido. E nós ouvimos isso da boca de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 16, aonde Jesus Cristo, ele diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Qual Senhor nós queremos servir? O Senhor que nos escolheu em Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos cristãos da Ásia Menor, carta de Paulo aos Efésios, ele também diz que a igreja é a composição daqueles escolhidos por Deus em Cristo. Haviam dois povos, nós aprendemos isso no capítulo 2 de Efésios, dois povos inimigos, os gentios, que não eram descendentes de sangue de Abraão, e os judeus, que eram descendentes de sangue de Abraão. Deus então fez esses dois povos serem um povo só, o que é a sua igreja, da qual nós hoje fazemos parte. A igreja é um povo de propriedade exclusiva de Deus. No entanto, a igreja não está fora do mundo. A igreja permanece no mundo. A igreja faz parte de um contexto. A igreja está inserida dentro de uma cultura. Tanto que no versículo 14, quando Josué diz: portanto, temam a Deus o Senhor, ele está falando assim: olha, há vários deuses, há várias opções, E eu sempre chamo a atenção pelo detalhe do primeiro mandamento, aonde Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Deus reconhece outros deuses, ele diz que há outros deuses, e nós sabemos da existência desses deuses. Aí Josué lhe diz: bem, no meio desse contexto, no meio dessa cultura, decidam a quem vocês vão seguir. Naquela época em que Josué disse essas palavras, haviam os deuses caldeus, fogo, luz e sol. Havia também os deuses egípcios, Apis, Anubis, serpentes e vegetais. Haviam também os deuses moabitas e cananeus.
Baal, Peor e Astarte. E a minha pergunta para vocês é: quais são os deuses modernos? Quais são os deuses modernos? Eu fiz uma pesquisa muito rápida ontem, apareceram 10 nomes de pessoas que em suas regiões, lá nos seus países, são considerados como deuses. Mas eu não quero lembrar o nome dessas pessoas, eu quero dizer sobre um outro Deus moderno, que na minha opinião é um Deus muito perigoso e do qual muitas vezes nós somos tentados a adorar nós mesmos. Nós mesmos. Esse é um Deus moderno e a gente pouco fala dele. A idolatria é visível. Eu quero lembrar para vocês os 2 primeiros mandamentos. O primeiro eu já disse, mas vale lembrar. Quem souber pode falar comigo. O primeiro: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A minha pergunta é: o que é tomar o nome de Deus em vão? Pessoal, tomar o nome de Deus em vão vai muito além daquela expressão, ai meu Deus. O diabo até gosta disso, quando isso é amplamente divulgado, porque daí a gente perde o real sentido das palavras do segundo mandamento. O segundo mandamento não quer dizer, ai meu Deus, fica quieto menino, você está tomando o nome de Deus em vão? Calma. A questão é muito mais profunda do que o simples, ai meu Deus. Tomar o nome de Deus em vão é, o que eu disse no primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eu tenho como Deus verdadeiro, o Deus a quem eu recorro em todos os momentos da minha vida, o Deus verdadeiro. Aí no momento de aperto, no momento de dificuldade, eu apelo para outros deuses. O que eu acabei de fazer? Eu não confio mais em Deus, eu deixei de confiar em Deus. Eu deixei de mostrar a minha verdadeira confiança em Deus. O que eu fiz? Tomei o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão é duvidar de Deus. É duvidar das suas promessas. É duvidar do seu amor. É recorrer a outros deuses. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Qual Senhor? Aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, aquele que nos ama. Esse Senhor nós somos chamados a servir. O problema é que na hora do sofrimento, o problema é que na hora da dor, eu busco outros deuses. Quantas pessoas no momento de dificuldade não recorreram ao espiritismo? Terreiros de Umbanda. O que mais eu poderia citar como exemplo? A realidade é essa. Sabiam que para cada problema existe um Deus? Para cada problema existe uma solução. Basta você buscar a solução. Basta você ir atrás disso. E os deuses, os falsos deuses, eles são solícitos a cada dificuldade da nossa vida. Nós somos igreja. E diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, nós fomos tirados da escuridão e trazidos para a luz. E quando nós estamos na luz, ele diz, tudo se torna claro, nítido. Tudo se torna simples, fácil. Nós como igreja, só que vale lembrar, não está sendo fácil viver como igreja neste mundo. Não está sendo fácil viver a verdadeira fé neste mundo. Nós só podemos viver como igreja por causa da unidade no Espírito, no vínculo da paz que é Jesus. Na verdade, nós precisamos reconhecer que até entre ou dentro das igrejas parece que há mais de um Deus.
Não é verdade? De vez em quando a gente vai em algum lugar, aí nos dizem que, você é cristão, não pode sofrer. Aí de repente você vai na outra, você abre o texto bíblico de João, Jesus dizendo, no mundo vocês vão sofrer. Espera aí. E o povo, como o povo fica? E as pessoas, como as pessoas ficam? Perdidas, confusas. Há tantos deuses por aí. Há tantos deuses por aí espalhados. Mas eu não posso esquecer jamais o Senhor a quem eu sirvo. É o Senhor que tem uma ação libertadora. Tanto que lá no livro de Josué diz, o povo respondeu, nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus que tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito, e vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos andando, avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos, os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Quando parecia que o ser humano teria como destino apenas o inferno, já no jardim do Éden, Deus tomou uma atitude. Eu vou trazer vocês de volta ao paraíso. Eu vou mandar o meu filho. Quando todos viviam no pecado, quando a igreja havia abandonado também o próprio Deus, porque João Batista estava no deserto pregando, porque a igreja estava corrompida, nesse momento veio Jesus. E João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ação libertadora de Deus na nossa vida. E Deus agora nos coloca nesta fé verdadeira por meio do batismo. Mas, falando em deuses, deixa eu falar uma coisinha também. Danley, hoje você vai batizar o filhinho de vocês, né? Você e a Adriana, e as pessoas duvidam do batismo infantil. Eu falo assim, duvidam do batismo infantil nada. Duvidam de Deus. São ignorantes que criaram como Deus a sua razão. Porque se Deus não cabe aqui, essas pessoas abandonam Deus. Só que Deus, em muitas situações da minha vida, Ele só cabe na minha fé, não na minha razão. Eu não posso criar um Deus razão, tentar entender Deus, porque o amor de Deus é incompreensível. Tanto que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, nós meditamos nisso há 3 semanas atrás. O apóstolo Paulo dobrou o seu joelho e orou e falou, eu quero que você, igreja, compreenda o amor de Deus em toda a sua largura, comprimento, profundidade. Se Paulo orou por isso, por quê? Porque de fato, nós não compreendemos o amor de Deus, mas Deus nos ama. E pelo batismo, no poder criador de Deus, porque Ele criou o mundo do nada, Ele também cria a fé no coração das criancinhas, fazendo com que elas possam servir esse Senhor. O Senhor libertador, o Senhor salvador, o Senhor que em Jesus veio nos resgatar e nos buscar. Disse Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu agora sei o Senhor. Mas eu tenho outra dúvida. É este Senhor que eu estou servindo? Porque eu sei o Senhor. Mas a minha dúvida agora é esse Senhor que eu estou servindo? Porque as pessoas, olha só, observem bem a cultura de hoje. As pessoas, elas não curvam mais a sua cabeça para Deus, mas elas curvam a cabeça para o relógio. Nós somos reféns do tempo. Nós somos reféns do tempo. Por isso que eu quero perguntar para vocês, eu sirvo a esse Senhor? Porque muitos têm servido apenas o Deus tempo. E tem se esquecido do Criador do tempo. Eu e a minha família serviremos ao Senhor, disse Josué. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 16, ele disse assim,
Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Aproveitem bem o tempo, ou seja, paguem um preço alto para aproveitar bem o tempo de vocês. Porque os dias são maus. Nossos dias são cheios de labores, aborrecimento, fadiga, perigos. Essa é a natureza má do nosso dia. Essa é a natureza do nosso dia que também é corrompido pelo pecado. Ontem, Paulinho indo lá para Porangá fazer um culto, aí o Paulinho estava lá, gente, todo cansado, suado, tendo que arrumar aquela cerca, E daí ele falou: pastor, eu vou para o culto amanhã, porque hoje não vai dar para ir, porque eu estou aqui cansado, eu preciso apurar. Essa é a natureza má do dia. É a natureza má do dia. Todos nós talvez tivemos dificuldades ontem. Nossa, essa semana mesmo, a semana que passou, eu achei que não ia terminar. Eu nunca vi aparecer tanta coisa para fazer numa semana só. Mas é a natureza má do dia. Mas eu preciso pagar um alto preço para redimir o meu dia, que tem uma natureza má. Eu preciso me libertar desse dia mau. Como? Bem, eu preciso me libertar dos falsos deuses e dos falsos senhores. Vocês já observaram que nós não temos tempo para coisas importantes? Por quê? Porque a gente serve senhores que só tiram a nossa alegria, a nossa paciência e a nossa fé. Eu não posso falar, porque não sou exemplo nesse critério, nós não temos tempo para a família. Nós não temos tempo para oração em conjunto. Nós não temos mais tempo para nada. Só que o nosso tempo é todo ocupado para quê? Para a natureza má do dia. Eu preciso trabalhar muito para comprar um celular da última geração, a última tecnologia de ponta. Depois, este celular, ele vai trazer coisas ruins para minha casa. Eu tenho que trabalhar muito para comprar uma boa roupa. Mas depois, com essa boa roupa, eu vou para algum lugar e ali vai me dar mais alguns problemas. Vocês estão vendo? Eu não estou falando que é errado ter o celular, nem que é errado ter a roupa boa, nada disso. Mas nós somos reféns de dias maus que nos têm levado para dias piores ainda. E nós precisamos nos libertar disso. Quando o apóstolo Paulo diz, remi o tempo ou aproveitem bem as oportunidades, ele na verdade está falando o seguinte: olha, começa a olhar aí para a tua vida e veja quais são as tuas prioridades. Qual é a tua prioridade nesse momento? Enquanto o cara é jovem, a prioridade dele é ganhar muito dinheiro. Depois, quando é velho, a prioridade é gastar dinheiro para recuperar a saúde que perdeu. Valeu a pena? Aí criou inimigos, não tem amigo, vive sozinho, isolado. É natureza má dos nossos dias. Libertar os nossos dias é pagar um alto preço. E Jesus pagou um alto preço para que eu tenha um bom dia. O preço que Jesus pagou foi morrer na cruz. Para me libertar desses dias maus. Sim, me libertar desses dias ruins. De que maneira? Bem, eu sei que em Cristo eu tenho uma nova vida. E justamente por ter essa nova vida, o apóstolo Paulo, ele diz, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Aproveitem todas as oportunidades. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam.
Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. A natureza má do dia, ela tem nos levado a muitas outras coisas ruins. Mas Deus nos coloca numa nova realidade. E dentro dessa nova realidade, eu sei o Senhor a quem eu sirvo. É o Senhor libertador e restaurador. É o Senhor que me chamou e me chama em Jesus. E esse Jesus, Ele me dá uma certeza. Por mais que eu viva os dias maus neste mundo, corrompido pelo pecado, em Jesus, eu terei dias longos, felizes e eternos, porque é a eternidade em Cristo. Vamos nos libertar dos dias maus. Vamos servir ao Senhor, o Senhor libertador e restaurador. Vamos dizer o que disse Josué? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Um Senhor que nos escolheu, que nos amou e nos ama. Um Senhor que nos serve todos os dias, em meio aos dias maus, com a sua misericórdia. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Criei em mim, ó Deus,